Senhor nosso Deus, te rendemos graça nesta tarde, pedimos a tua bênção, nossa palavra desta tarde, pedimos a ti a tua graça, misericórdia, sabedoria, unção, a abençoar todos aqueles que nos ouvem, Pai amado, pedir a ti que seja misericordioso conosco nesta hora, dá-nos entendimento, a unção para ministrarmos a tua palavra, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Abençoa aquelas pessoas que estão entrando agora para nos assistir, e que eles também sejam tremendamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Silvia, Miriam Fajon chegando, aleluia. Todo mundo na benção aí. Nádia Rabelo, Cirineu, vamos lá. Bem, irmãos, na nossa última live, eu terminei com a palavra, está aqui a palavra que eu terminei, foi a palavra justiça. 14, 15, exatamente. Terminamos falando da palavra justiça. E entre a live de sexta-feira e a live de hoje, aconteceu um fato interessante. Eu recebi aí uma mensagem através do nosso conselho de pastores sobre uma situação que está ocorrendo em um determinado lugar do Brasil, em que um homem de Deus, pastor, ele tem uma relação grande com ele, né? Ele leu várias páginas, ele chegou a dizer várias vezes que tinha mais de 100 páginas o documento dele, e que ele falava aquilo porque o Senhor mandou falar, então ele tinha que falar. E na verdade, essas 100 páginas eram só de acusações de pecado contra vários líderes evangélicos brasileiros, alguns até bem conhecidos na mídia, falando do pecado, dando detalhes, dizendo que tinha prova, e que se quisessem processar, podia processá-lo, e falando com autoridade, e ele disse que ele confronta mesmo, não quer nem saber, porque a igreja tem que ter pureza, e falando da pureza, falando da muita coisa. Bem, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós terminamos aqui falando da palavra justiça, justiça de Deus, que é um atributo divino. A justiça divina é um atributo divino e o Senhor compartilha conosco a justiça. E a nossa justiça jamais poderá ser superior à justiça de Deus. É lógico, ele é o Senhor, nós somos os pecadores. E, de repente, irmãos, aquilo que a Bíblia não nos ensina, aquilo que a Bíblia não nos orienta a fazer de determinada maneira, não tente você ou qualquer outra pessoa ultrapassar os limites que a palavra de Deus nos impõe. Estamos aqui na terra, temos poder, estamos falando aqui do poder espiritual. O poder dado ao homem, ele tem limites. Então os limites, por quê? Porque nós não somos Deus. Deus ele tem o poder absoluto. Eu já cansei de falar isso aqui. O nosso não é o poder absoluto. O nosso poder é segundo a determinação e as limitações que o Senhor nos impõe. Então esse homem estava acusando e falando, e se quisesse para a justiça, podia fazer e acontecer, e fulano de tal, dava nomes, detalhes, né? Depois eu me informei com outros pastores aí, ele disse que ele quer ser o consertador de vidas da igreja, quer consertar o ministério que está em pecado, está errado, e falou nomes fortíssimos aí no meio evangélico. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, muito clara, para vocês entenderem como funciona o negócio. A justiça pertence a Deus. Aqui na terra não há um só justo sequer, é o que a Bíblia ensina. O Senhor tentou encontrar um justo na terra, não conseguiu encontrar. Aí teve que mandar o filho dele aqui na terra para ser o justo na terra, Jesus Cristo, o Senhor. Bem, o próprio Senhor Jesus nos ensinou, e eu quero que vocês entendam bem, que Jesus Cristo nos revelou, nos trouxe, nos deu poder, deu revelações, deu ensinamentos sobre o uso do poder. Ele próprio, o Senhor Jesus, disse um dia, falando com os seus discípulos, orientando, ensinando os seus discípulos, dizendo o seguinte: há um
existe alguém, há um, que vos acusa diariamente diante do Pai, dia e noite, diante do Pai. E ele disse, esse acusador chama-se Satanás, que é o vosso adversário. Jesus que ensinou isso, há um acusador. Eu quero dizer uma coisa para vocês, no momento em que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos aguardando a volta do Messias para levar a igreja, para tirar a igreja da terra, para levar os salvos, para abrir as portas da eternidade, nós estamos aqui aguardando, e enquanto nós aguardamos, nós vivemos no mundo que jaz do maligno. E esse mesmo Senhor Jesus disse que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos de outro reino. Não pertencemos mais ao império das trevas. E esse ministério de acusação foi entregue, ou está, ou ele se arvorou nesse ministério, nas mãos do diabo. O diabo, ele acusa com verdades e com mentiras. Ele quer acusar o tempo todo acusando. E você vai observar que o nosso Deus, ele não exerce esse papel acusatório hoje. O nosso Deus não anda nos acusando. E olha aqui, olha onde ele está, ele conhece a vida de todos os cristãos da terra. Ele conhece a vida de todos os filhos dele nessa terra. Ele chegou a ponto de permitir que Jesus Cristo sentasse à direita dele como intercessor pelos nossos pecados. João ensina isso. Que o Senhor Jesus, quando foi embora, sentou-se à direita do Pai para ser nosso advogado. Advogado é aquele que defende, para nos defender, nos livrar do pecado, nos abençoar. E ele mesmo disse que o Satanás é acusador. Então não existe ministério de acusação na igreja. O que a igreja tem, o ministério de justiça, quando se faz necessário. Isso não quer dizer que todos os dias a igreja vai se reunir para julgar pecado de alguém. Não, quando houver uma necessidade, quando houver um caso específico, aí sim, aí não vai ter acusação, vai ter, o que vai acontecer é um julgamento, é um tribunal, porque a palavra diz que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então, quando a gente vê um pastor levantar o dedo e começar a acusar as pessoas sem ter sido mandado para isso, sem ter fundamento bíblico para isso, sem ter base bíblica para isso, sem a Bíblia autorizá-lo a fazer isso, ele está dando a demonstração de que parece que ele está acima da média, e por ele estar acima da média ele pode acusar. Eu volto a dizer, hoje o ministério de acusação é o ministério de Satanás, não é ministério mais ninguém. A própria Bíblia diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Com a mesma medida com que nós julgamos, seremos julgados também. Então, nesse caso aí, essa justiça que ele está fazendo não é a de Deus. E eu quero deixar aqui bem claro uma coisa interessante, porque tem a justiça divina e tem a justiça humana. E um dia o Senhor, ele próprio, resolveu qualificar ou classificar a justiça humana. Ele disse que a justiça do homem, a vossa justiça, é como trapos de imundícia. Olha que palavra forte, que palavra terrível. A vossa justiça, homens. Vocês querem justiça para os outros, não para vocês. A vossa justiça é como se fosse trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Quando as mulheres atravessavam o deserto, 40 anos de deserto, não tinha água sobrando, né? A água vinha na medida certa, não dava para botar uma piscina, trabalhar, festa de água, não. A água tinha controle. E às vezes a água era escassa. Então as mulheres que menstruavam, elas tinham dificuldade às vezes da higienização. Então o que acontecia? Não tinha absorvente como tem hoje, então elas usavam um pano, né? Um pano no seu período menstrual, e aquele pano depois de usado, era tirado e não era lavado porque não tinha água. Então ele era enterrado no chão e apodrecia. Então aquele pano se chamava trapos de imundícia. E o Senhor disse que a nossa justiça é como aquilo. A nossa justiça não é reta. A nossa justiça vai para lá e vem para cá. Tem muito cristão que quer exercer justiça para cima dos outros, nunca para cima de si próprio.
E a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus, quando vem, ela é santa, ela é pura e pacífica, e ela, quando é aplicada, ela não nos envergonha, não nos destrói. Pelo contrário, quando ele nos corrige, nos castiga, é para nos preservar e nos salvar. Ele não aplica a justiça dele de forma vingativa, destruidora, mas ele aplica em todos nós. Ninguém escapa, não tem pastor, não tem apóstolo, profeta, membro de igreja, presbítero, diácono, não. Quem errou, errou e vai se acertar com ele. Mas ele não nos deixou aqui a ponto de acusar. Quando a Bíblia fala aqui que a justiça tem que ser exercida, no caso de pecado, a Bíblia é muito clara. Quando o Senhor Jesus disse, ele próprio ensinou, olha, os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para a igreja acerca de justiça são poderosos, são doutrinários. É pena que as pessoas não leiam isso na Bíblia, não procuram aprender que o ensinamento de Jesus sobre justiça na igreja ou através da igreja são profundos, são doutrinários, são sagrados e não podem ser mudados, alterados, desviados. Então, ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Algumas pessoas, quando citam esse versículo, sempre citam se referindo à oração. 2 ou 3 pessoas orando. Esse versículo não tem nada a ver com oração. Esse versículo tem a ver com justiça, tem a ver com tribunal. Porque tem uma hora em que a igreja ela se transforma num tribunal. Então esse contexto de onde Jesus Cristo fala isso, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio dele, se refere ao seguinte: quando vires teu irmão pecar, você viu que o irmão cometeu um pecado, não saia metendo o dedo e acusando e falando para ninguém. A Bíblia diz o seguinte: chama ele à parte, chama ele num canto, conversa com ele, confronta ele e faz ele se arrepender, ou tenta convencer a se arrepender e se pedir perdão, num canto à parte. Se ele disser que não vai se arrepender, não quer aceitar a correção, a Bíblia então diz, então chama 2 ou 3 testemunhas para que vá contigo, para ver se vocês conseguem convencê-lo. Olha como Jesus é maravilhoso para corrigir um problema. Ele não trouxe a público ainda, primeiro foi um irmãozinho, depois vai 2 ou 3 testemunhas. Conversa com ele, fala com ele, mostra o erro dele, confronta ele, para ver se ele se arrepende. Se ele se arrepender, vocês resolveram o problema. Mas se ele não se arrepender, aí chama a igreja, reúne a igreja, conta para todo mundo, e a igreja vai decidir, tomar a decisão sobre o que fazer. O que a igreja decidir, o Senhor assina embaixo, porque diz, eu estou no meio deles, eu estou junto com a igreja. Se a igreja decidir o que vai fazer, se vai expulsá-lo, se vai mandá-lo embora, se vai corrigi-lo, se vai dar uma disciplina, o que a igreja fizer, o que ela ligar na terra, está ligado no céu. Então, tome muito cuidado, porque a igreja não lhe foi dado o ministério de acusação. Então, tomem cuidado, porque eu tenho visto, nesses tempos todos de ministério, eu já vi sempre que acontece quando alguém se mete a acusar, difamar, destruir a vida de alguém, e ainda que seja verdade, porque tem um espaço, não, se for verdade nós temos que falar. Cuidado, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando você que é pecador, você descobre que o teu irmão, o teu pastor, o colega pecou, quando você chega a descobrir, o Senhor Deus já descobriu muito antes de você. Antes de você descobrir, meu irmão, antes de você bancar o esperto, o Senhor já sabia de tudo. E se o Senhor sabia de tudo, que o irmão caiu e pecou, e se o Senhor sabia e não fez nada, ou não tomou a decisão ainda que tinha que tomar, por que você quer passar à frente dele e bancar o juízo de Deus sobre a terra? A justiça, o atributo da justiça tem sido compartilhado conosco, mas para ser usado dentro das regras do reino de Deus e da palavra de Deus, e nada mais. Falei o que eu queria falar, tá bem? E não importa, pode até ser verdade que essas acusações sejam verdadeiras, mas o juiz não sou eu, o juiz não é ele, o juiz está lá em cima olhando, e o juiz vai chegar na hora dele e tomar a decisão que ele precisa tomar. Ele é o nosso juiz, e a bênção toda, sabe qual é? É que a Bíblia chama ele de o justo juiz.
Parece até uma redundância, mas não é. Porque aqui na Terra você conhece um montão de juízes aí que de justiça não entendem nada. Acabei de falar sobre justiça. Vamos falar agora. Próximo atributo que é compartilhado conosco. Governo, poder. Esse atributo também vem sobre nossa vida para nos dar poder. Né? Já falei que os atributos de Deus compartilhados conosco é para fazer a manifestação do poder na nossa vida. Se você segue, se você aceita, se você pratica, se você entende, então você tem que ter poder. Não pense que poder é só o crente que fica lá orando e gritando e falando língua estranha, impressionando, não. Às vezes ele faz tudo isso e não conhece a palavra. Para ter poder é necessário conhecer as Escrituras. Palavra de Jesus Cristo, vou repetir exaustivamente como eu falo. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, isso aí você tem que botar na cabeça, decorar e nunca esquecer que para chegar no poder tem que passar pela Escritura para saber como é que ele funciona. Deus não vai te dar poder se você não sabe como ele funciona. Próximo atributo que ele compartilha conosco, santidade. O Kodesh, Kodesh em hebraico. O Kodesh, a santidade, né? Kadosh é quando a pessoa é santa, Kodesh é a santidade. Santidade significa, isso aqui é tremendo, isso é profundo. Você sabe que santidade vai ser o nosso último fundamento, né? De poder é o 11º, santidade vai ser o 12º, eu deixei para o final, porque ele é maravilhoso. Santidade significa que Deus é completamente, 100%, radicalmente, literalmente afastado do pecado. Há uma separação, há uma divisão entre Deus e o pecado, entre a santidade e o pecado, seja qual for o pecado. A palavra pecado, o original dela é errar o alvo. Você tem um alvo para atingir, você erra o alvo. Então qualquer atitude, ação, pensamento, palavra que você erra, está pecando. E há uma barreira. A palavra diz que os vossos pecados fazem distinção, fazem separação entre Deus, entre vós e o vosso Deus. Então, existe uma... E quando ele fala barreira, não é um murozinho qualquer, não. É uma barreira, é uma distância terrível entre o pecado e a santidade. Deus nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Comportamento indigno, postura errada, desviar-se do caminho, caminhar pela sua própria vontade, rejeitar a palavra, rejeitar a correção, rejeitar a santidade de Deus. Tudo isso separa, faz uma separação. Há um exemplo na Bíblia muito bonito, e nós não temos assim como desvendar, como aprofundar mais o assunto dele, é o que fala sobre Enoque, quando diz que andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. O homem, e não foi um dia nem dois não, foram 300 anos de vida. Enoque viveu 300 anos nessa terra, conseguiu andar com Deus o tempo todo. Deus gostava dele pelo seu padrão de santidade que ele tinha. Isso que eu estou falando aqui, que Deus separa do pecado, você pode ver lá em Isaías capítulo 40, versículo 25, deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui, deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou, meu Deus? Aleluia, oh, glória a Deus. Estava aqui, Isaías, não está aqui não, está no outro. Isaías 40, 25. Está aqui, ó, 40, 25. Vou ler para vocês aqui rapidinho. Olha o que diz a palavra. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja igual? Diz o Santo, diz o Senhor. Quem poderá se apresentar como sendo semelhante ou igual a mim? Diz o Santo. Ninguém. Então veja que coisa interessante. Não há no universo nada nem ninguém que possa ser igualado, parecido com a santidade divina. E olha que o Senhor, quando nos fez, ele colocou essa santidade lá no Jardim do Éden. Lá quando ele soprou o seu Espírito, ele já colocou a santidade sobre o homem. E o homem ali, ele exercia essa santidade de maneira gloriosa na presença do Pai.
Mas com o advento do pecado, o pecado fez a separação. Ali no Jardim do Éden, né, havia encontro, havia comunhão, havia koinonia. Desculpe. E ali, essa santidade fluía naturalmente, né? O homem conversava com Deus de maneira natural. Depois, quando veio o pecado, veio a separação, né? Agora você vai viver na terra e você vai sentir agora as dificuldades de ter uma vida sem santidade. O atributo da santidade em Deus, exige que os pecadores estejam separados dele. A virtude da santidade divina faz com que ele mantenha distante os pecadores. Os pecadores têm que ficar distantes porque não podem se aproximar. Se Deus se aproximar do pecador pessoalmente hoje, ele não resistiria, morreria. A santidade mataria a pessoa. Ele não teria como ficar na presença de Deus com a santidade dele. Então, por isso que ele falou assim, quem vê a mim morre, né? Aí você vai dizer, puxa vida, mas Moisés viu a Deus, né? O rosto dele brilhava. Você precisa entender bem aquele caso de Moisés ver a Deus, porque ele pediu para ver o Senhor. Eu quero ver o teu rosto, sou teu amigo, preciso ver. E você disse, você não pode me ver, que se você ver, você vai morrer. Ora, Moisés estava alegre, se visse o Senhor Deus e morresse, para ele era lucro. Mas Deus não queria matar, Deus precisava dele vivo aqui na terra. Então, depois de muita insistência, o Senhor disse que o colocaria no buraco da pedra e colocaria a mão, né? E ele passaria, o Senhor passaria e ele seria visto pelas costas, né? É uma coisa maravilhosa isso, porque na verdade não foi Deus que passou ali em frente àquela pedra. Na verdade, quando disse, eu vou te colocar no buraco da pedra, o Senhor estava falando de um arrebatamento dele, um arrebatamento imediato, momentâneo, rápido, talvez umas frações de segundo, né? Porque Deus sabe como fazer o tempo dele. E ele viu, e uma coisa curiosa, se Moisés tivesse tido assim, uma visão claríssima, porque Deus é espírito, você vai me ver pelas costas, mas Deus tem costas, né? Quando fala assim, a mão de Deus, a perna de Deus, você tenta imaginar um espírito, né? O espírito de Deus, uma luz tremenda, forte, é o que nós imaginamos. De repente ele viu, mas por que Moisés nunca falou nada com ninguém sobre alguma coisa da fisionomia de Deus? Porque Deus não tinha um corpo físico para ser descrito. Quando diz vai te ver pelas costas, na verdade, ele estava tendo uma revelação fantástica, uma revelação extraordinária, nesse arrebatamento que ele teve de frações de segundo, que ele veio sobre a cabeça dele, sobre a vida dele, toda a história foi levada de repente em toda a história passada. Isso aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, não é o assunto da minha aula aqui, mas eu vou abrir um parênteses para que você entenda bem. Como é que Moisés conseguiu escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, até o finalzinho de Deuteronômio, depois alguém terminou quando ele morreu. Como é que ele conseguiu descrever o diálogo entre a serpente e Eva? Se não houve testemunha, se não tinha ninguém lá. Como é que Moisés conseguiu literalmente escrever tudo? Como é que Moisés conseguiu escrever sobre o diálogo de Deus com Adão? Como é que Moisés conseguiu descrever ou escrever direitinho, certinho, literalmente, o diálogo entre Caim e o Senhor, quando Caim matou Abel? Como é que ele foi nessas situações todas? Como é que Moisés conseguiu tudo isso? Olha que coisa interessante. Tem 2 homens na Bíblia que escreveram coisas. Um lá no Antigo Testamento, outro lá no Novo Testamento. Olha aqui, Moisés e João. Moisés escreveu para trás, o que aconteceu atrás. Moisés escreveu o Pentateuco sobre o passado, sobre a história, o que tinha acontecido desde o Jardim do Éden. Ele contou desde a criação do mundo, ele começa a contar. Só poderia ter feito isso através de uma revelação poderosa da parte de Deus, o levando a enxergar e a ver e guardar na mente para depois escrever tudo isso. Ele foi arrebatado para trás. Ele entrou numa dimensão para trás. João, aqui na frente, não escreve sobre o passado, escreve sobre o futuro, a escatologia. Enquanto um escreveu o passado, o agora do Novo Testamento escreve para frente. Então Deus, o Senhor um dia apareceu para João, já velhinho, e apareceu no dia do Senhor, conforme João fala,
E então começa a mostrar, e diz assim, tudo que você vê, começa a escrever. Você não vai guardar na mente, porque você vai morrer mesmo, então você não vai poder contar para ninguém, então escreve. E João começou a escrever. João tinha coisa que ele nem entendia, mas escrevia, porque ficou para nós hoje conhecermos o futuro. Então, nós hoje agradecemos a dois homens da Bíblia. Agradecemos a Moisés, porque nos contou a história da humanidade passada. Agradecemos a João, porque escreveu para nós o futuro. Que maravilha, que coisa linda, né? Isso aí, um foi para o passado, o outro foi para o futuro. Depois voltaram, cada um para a sua posição e, naturalmente, viveram até morrer, né? Então, precisamos entender isso, porque esses dois homens eram homens que dispunham de uma intimidade, de uma santidade, com a santidade de Deus tremenda. Moisés falava com Deus como que é amigo dele, como tinha intimidade com ele. Então, Moisés tinha uma vida acima da média em matéria de santidade. E mesmo assim, a gente vê que ele cometendo erros. A gente vê ele ferindo a rocha pela segunda vez, não era para fazer aquilo. A gente vê ele tomando outras decisões que não deveria ter tomado. A gente vê quando ele é chamado para se libertar o povo do Egito, que o anjo aparece para matar o filho dele, né? A nossa Bíblia dá a impressão de que queria matar Moisés. Não era Moisés que queria matar o filho dele, porque não tinha sido circuncidado. O filho já era adulto, né? Estava indo com ele para buscar o povo no Egito, e de repente o anjo aparece e ia matar o garoto, e se a Zípora, sua esposa, não circuncidou o menino na hora ali, com uma pedra afiada, né? É o único caso na Bíblia de que mulher está circuncidando o homem. Ela pega uma pedra ali e levantou lá a roupa do menino lá e circuncidou o menino. Ele deve ter sofrido um bocado, porque não foi com uma faca, não foi com jeitinho, foi com uma pedra mesmo. E ela ainda grita como esposo sanguinário. Mas hoje não vai matar meu filho, coisa nenhuma. E ali ele continuou. Então são certas situações que a gente entende hoje, quando vê às vezes um homem acusando um pastor hoje em dia, acusando pastores aí. Na Bíblia os homens erravam, eram punidos, eram corrigidos, mas Deus não os destruía. Por que tem que destruir o homem lá que se Deus não puniu, deixa nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus. Não, nós precisamos santificar a igreja. Nós santificamos a igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus Cristo foi embora, ele disse assim, eu vou embora e o Pai virá outro Consolador para que fique convosco. E o Consolador virá. Então, irmãos, hoje, século 21, ano de 2021, sabe quem está circulando aqui pela terra, na nossa frente, de todo mundo, não só minha, mas de todo mundo? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo chegou aqui no dia de Pentecostes e nunca mais foi embora. Ele está no nosso meio, ele está conosco, ele está aqui convencendo o mundo, o pecado, a justiça, do juízo. Ele está aqui. Se ele está aqui, por que eu vou fazer a obra dele? Ele tem que fazer o que ele mandou fazer. Mas tem gente que parece que ignora isso, né? Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou entregar, vou confrontar, vou denunciar, vou isso, aquilo. Vai. Vai que você vai ver um dia, você vai descobrir a quem pertence esse ministério de acusação. Então, se o Espírito Santo está em nosso meio, fazendo a obra que ele tem que fazer, o Espírito Santo está cumprindo o ministério dele, nós estamos cumprindo o nosso. Amém, irmãos? Então, a santidade, ela é preservada, ela é guardada. O Senhor não se aproxima de nós por amor a nós, que se ele viesse pessoalmente, seria um problema sério para a gente aqui, né? Quando vejo as pessoas cantando, derrama sobre nós a tua Shekhinah. Derrama sobre nós a tua Shekinah, ó Senhor. Se o Senhor escutasse, se o Senhor ouvisse uma oração dessa, derrama sobre nós a tua Shekinah, não ia escapar ninguém. Na hora que a Shekinah descesse do culto, assim, da igreja, numa convenção, no meio um monte de gente assim, quando a glória batesse ali, pum, morre todo mundo, não fica um para contar a história. Irmãos, nós vamos experimentar essa glória um dia. Nós vamos usufruir disso um dia. Mas preste bem atenção. Para nós usufruirmos, a Bíblia diz que nós vamos ter que receber um corpo glorificado. Um corpo que não é mais corruptível. Porque hoje a Bíblia diz que o nosso corpo é corruptível. Ele é propenso, a inclinação dele é má continuamente. Ele é inclinado para o pecado.
E um dia nós vamos receber um corpo totalmente diferenciado, glorificado, espiritualizado. Um corpo que não vai mais passar pela morte, pela enfermidade, pelo pecado, por nada. Aí quando nós estivermos nesse corpo glorificado, transformado pelo Senhor, aí você pode cantar: derrama sobre nós a tua xerima. Que aí vai ser bom. Aí não tem problema, porque vamos estar naquele patamar, naquele... como diz aí os jogadores do Flamengo, né? Nós estaremos em outro patamar. Aleluia, glória a Deus. Vamos à frente. Mais um atributo aqui, atributo poderoso, atributo que esse é dividido, compartilhado, e Deus gostaria que vivenciasse a nossa vida. A veracidade, a verdade. A Bíblia diz que em Deus não existe sombra de variação. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, né? Ele não pode mentir, não pode. Em Deus existe verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus que disse: eu sou a verdade, 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 verdade. Como essa palavra aparece tanto na Bíblia, é uma palavra gloriosa, uma palavra que deve fazer parte da nossa vida espiritual como sendo uma palavra poderosa, palavra para produzir poder, palavra de que realmente quer andar na luz. Nós vivemos no império das trevas, fomos transportados para o reino da luz, e agora no reino da luz não tem mentira, só tem verdade. Só tem verdade. Ah, apóstolo, você está falando isso aí? Mas eu conheço um monte de cristãos mentirosos. É porque eles ainda estão no império das trevas. Eles devem ter entrado para uma igreja, gostaram da igreja, foram recebidos da igreja, foram batizados da igreja, mas a alma deles ainda está no império das trevas. A alma deles ainda é escrava das trevas. Porque a vida dele não condiz com uma vida cristã de santidade e de verdade e veracidade. Aí você vai ver que ele vive em cima do muro, uma hora está no mundo, outra hora está na igreja, uma hora está no mundo, outra hora na igreja. Ele não está ainda dentro do reino da luz. Porque nós precisamos desmistificar essa história de que todo mundo que está dentro de um templo, todo mundo que está dentro de uma religião é santo. Não é não, meu irmão. Não é não. Não é não, porque nós aprendemos na Bíblia, ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, que onde tem trigo, tem joio, que onde tem ovelha, aparecem os bodes de vez em quando, que onde tem fiéis, aparecem os infiéis de vez em quando. Ele nos ensinou, está escrito lá, profecia dele, doutrina de Jesus Cristo, não é princípio, não é doutrina mesmo, que quando ele voltasse aqui nessa terra, né, um grupo de anjos que veio com ele, veio com uma missão específica de separar os bodes das ovelhas, de separar o trigo do joio. Ora, se tem joio, significa que tem gente do império das trevas frequentando igreja hoje. Todas as igrejas. Não pensa você que eu vou isentar as minhas igrejas que eu pastorei. Não estou isentando, não. Não adianta não. Não adianta eu pensar, a minha é diferente da minha, igualzinha às outras. Né? É claro, eu não vou sair apontando, aquele ali é joio, aquele ali é joio, eu não sei quem é joio. Quem sabe é o Senhor. Mas nós precisamos entender isso. Não fica olhando para todo mundo. Aqui na nossa igreja só tem gente boa. Aqui só tem trigo, aqui não tem nada. Será que Jesus se enganou com a tua igreja? Será que ele se enganou que onde dá-se o trigo, o joio também aparece? E de vez em quando tem as ovelhinhas brincando e aparece um bode no meio? Será que no meio dos fiéis não aparece fiéis? Existe sim. Então onde tem gente falando da verdade, sempre aparece algum mentiroso. Então não se espante, não se escandalize, não bote o dedo, não acuse, não julgue. Você só toma cuidado para você não se contaminar, né? Mas você vai saber que tem gente no reino da luz que ainda está prisioneiro do império das trevas, tem, com certeza. Veracidade significa que Deus é tudo que provém dele, que tudo que provém dele é verdadeiro. Essa é a veracidade divina. Tudo dele que vem para nós é verdadeiro. Não tem nada falso. Deus não engana e nem se engana, e nem te engana. Deus não engana, não se engana e não te engana. Ele é verdadeiro, com ele mesmo, comigo e com você também. Tudo que vem dele é verdadeiro, é infalível e é absolutamente confiável. O que Deus falar para você, acredite, confie, tenha certeza de que ele vai fazer.
tenha certeza absoluta. Quando ele promete, ele cumpre. Ah, mas e se eu for infiel? A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, todavia ele permanecerá fiel. Nossos pecados não vão mudar o caráter de Deus. Nossas virtudes espirituais não vão mudar o caráter de Deus. Ele já delineou uma linha, ele já marcou, ele fez um traçado assim, disse, olha, vou marcar aqui, desse lado aqui é o monte da bênção, esse daqui é o monte da maldição. Aqueles que atentamente ouvirem a minha voz, ouvirem a minha palavra e obedecerem e seguirem, certamente que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se ele disse isso, eu acredito. E se ele disse que se eu desobedecer e andar contestando alguma coisa, eu vou cair na maldição também. Eu tenho que acreditar do gelado. Tudo que vem dele é confiável com certeza. Vou ler para vocês aqui só o versículo aqui de Hebreus, capítulo 10. Onde é que está Hebreus aqui? Hebreus, cadê Hebreus, capítulo 10? Ó, está aqui, versículo 23. Vamos ver aqui o que diz aqui. Olha aqui, ó. Retenhamos firmes. Segurar, reter, segurar. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Oh, o Senhor Jesus disse que veio aqui me salvar, eu acreditei nele, eu me entreguei para ele e estou me esforçando para estar com ele, lutando bravamente para estar com ele, enfrentando meus próprios pensamentos internos, minha própria carnalidade, enfrentando meus pecados, enfrentando meu temperamento, minha personalidade. O meu maior problema sou eu mesmo. Ah, mas o diabo aqui, deixa o diabo já foi derrotado. Eu é que não consegui me derrotar ainda, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós temos temperamento, temos personalidade forte, temos opiniões formadas, temos conceitos, temos preconceito, achamos que é de um jeito, nós queremos que é dessa maneira, nós, eu. Nós ainda sofremos disso. E às vezes, para encontrarmos, irmão, outro dia eu estava pensando, como está difícil encontrar hoje um crente humilde, um cristão humilde. São sempre cheios de arrobo, né? Eu posso fazer, declare. O inimigo, pisa na cabeça do inimigo, faz, acontece e tal. Como está difícil de encontrar alguém com o coração quebrantado, humilde, como se encontrava antigamente, né? Hoje todo mundo quer ser alguma coisa, quer ser o valentão do Senhor Jesus. Ai, meu Deus do céu. Do modo que ele é o Deus verdadeiro. O atributo da veracidade, da verdade, também expressa a fidelidade dele. Ou seja, tudo que ele revelou de si mesmo, tudo que Deus falou a respeito dele mesmo é verdade. Então, quando eu estou ensinando para vocês aqui, atributos exclusivos, atributos compartilhados, o que é só dele e o que dividiu com a gente. É isso que eu estou ensinando aqui. O que ele nos ensinou foi para nos encher de poder, dar-nos poder. Vou dar poder a vocês através dos meus atributos. Estudem minha palavra, vejam como funciona, vivam, pratiquem, porque eu sou o que estou dando esse poder. Então, o que ele revelou a si mesmo é poderoso, é poder. E por ser fiel, ele nunca fará nada na vida que afronte a própria natureza dele ou contradiga a sua palavra. Então, o que ele falou para Jó, por acaso falaria eu e não faria? Claro, se eu falei que ia fazer, eu vou fazer mesmo. E fez, e faz, e vai continuar fazendo, porque ele é Deus e não vai abandonar a verdade de jeito nenhum. Então, nós precisamos compreender bem essa verdade. É muito melhor viver na luz da verdade do que nas trevas da mentira. Porque quando você vive na luz da verdade, você testifica do caráter do nosso Deus. E quando vive no império das trevas, testifica da presença de Satanás. Só isso. Tão simples assim, né? É radical mesmo. Ou lá ou cá. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Tem que decidir onde você fica. Amém? Vamos à frente. Falta só duas, não dá tempo de dar hoje, com certeza. Mais outro atributo aqui poderosíssimo. Esse eu também gosto muito dele. Quem fala aí é o presidente Bolsonaro. De vez em quando está repetindo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade é um atributo divino. Que coisa maravilhosa. Deus não é escravo. Deus não quer escravo. Deus não quer que o povo dele seja escravizado. Todas as vezes em que passou uma experiência de escravidão, de cativeiro,
com o seu povo sempre foi um momento de disciplina e de correção. Mas uma vez que a pessoa ande na luz, uma vez que ande na obediência, já não há necessidade de correção. Já não há necessidade de disciplina, se a pessoa dá correta, se dá direitinho, não tem nada disso. Mas nós precisamos entender isso. Liberdade significa que Deus não precisa de ninguém nem nada para fazer o que ele quer, ou seja, o que ele é. Deus é livre, né? Ele é completamente livre para executar a sua vontade. Nós já ensinamos aqui que ele pode ter vontade determinante, ou seja, uma vontade absoluta, mas ele pode, nessa vontade absoluta, determinar não fazer nada. Eu posso fazer, eu tenho poder para fazer, mas eu não vou fazer. Ele pode fazer isso. Que coisa linda, né? Você imagina, irmãos, eu vou explicar uma coisa aqui interessante. A Igreja do Senhor no Brasil, no mundo inteiro, aliás, mas vamos falar só do Brasil. Durante a pandemia, muitos de nossos irmãos ficaram doentes e alguns até estão. E nós até perdemos irmãos pela Covid. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Esses irmãos que o Senhor levou, pastores inclusive, esses irmãos membros de igreja, pastores, temos aí 1, 2, 3 pastores que perdemos. Temos outro que ainda está internado, o pastor Riel ainda está internado, entubado. Estamos orando muito por ele. Eu quero dizer para vocês, todos esses homens e mulheres que nós perdemos, todos eles receberam intensivas e exaustivas orações. Nós fizemos jejum, nós oramos, a igreja deles orou, todo mundo orando. Todas as nossas igrejas que nós temos no Brasil, nós temos igreja desde lá do sul até Manaus, até o norte do Brasil, né? São Paulo, Rio, Minas. Temos igrejas espalhadas por todo lado aí, e no exterior também. Todas essas igrejas levantou seus grupos de oração, nós oramos exaustivamente. Nós clamamos, nós choramos, os parentes, os filhos, as esposas choraram, se humilharam. Nós fizemos atos proféticos, nós prometemos, nós fizemos uma batalha espiritual tremenda. E mesmo assim, com toda a nossa oração, teve pessoas que o Senhor decidiu levar. Outros ele curou, mas alguns ele decidiu levar. E se ele decidiu, quem somos nós para afrontar, para confrontar, para perguntar? Senhor, por que não ouviste a nossa oração? Ele vai dizer assim, eu ouvi, meus filhos, eu ouvi todas as vossas orações. Mas aprove o meu coração trazer o meu servo para cá. Qual é o problema? Quem vai contestá-lo? Quem vai confrontá-lo? Quem vai desafiá-lo? Ele é o Senhor, ele é o soberano. É a exclusividade dele fazer isso. É claro que nós sentimos a morte. Ninguém gosta da morte. Eu não gosto da morte, ninguém gosta. Não temos medo da morte, mas não gostamos dela. Mas ela anda por aí, circundando, e todos nós um dia vamos ter que encarar, porque depois do pecado ela veio para ficar, ficou, e até ser vencida pelo Senhor Jesus Cristo, e ele próprio diz que ela vai ser o inimigo que vai ser derrotado, será o último inimigo a ser derrotado, mas vai ser derrotada. A morte, ela vai ser derrotada. Vai chegar um dia em que a morte deixará de existir. A morte vai morrer. A morte vai ser morta. A morte vai ser destruída. A morte vai perecer. O que ela faz com a gente hoje, nós vamos fazer com ela um dia. Nós vamos matá-la. Vamos matá-la, vamos matar a morte. Com o poder espiritual de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. E vamos dizer, morte, agora você vai morrer. E ela vai morrer, e vai desaparecer, e vai deixar de existir. E nós continuamos vivendo, porque o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, e nós viveremos com abundância. Se aqui na terra, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades que nós enfrentamos, não estamos vivendo essa vida abundante, mas eu te garanto, vamos chegar na vida eterna, e a vida será abundante para todo mundo, com certeza. Hoje, nós precisamos dessa liberdade para termos a nossa escolha de vida e servir ao Senhor com muita alegria, com muito amor. Infelizmente, não tem muito crente aí que é cheio de restrições,
não entende isso, não gosta daquilo, não faz isso, não faz aquilo, discorda disso, discorda daquilo e tal, não lê a palavra, não busca a palavra, não procura conhecer mais a palavra, ele não consegue entender que conhecendo a palavra ele conhece mais a Deus, mais a Jesus Cristo, mais o Espírito Santo, ele vai se aproximando mais do Senhor, não consegue entender. Paciência. Então vamos lá. Ele é completamente livre para executar a sua vontade. Claro, e também nos deu essa liberdade. Ele veio para nos libertar e nós fomos libertos. De acordo com a perfeição da sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, para mentir, para deixar de ser Deus, ou mesmo para morrer. Essas coisas contrariam o seu ser. Eu sou livre, o Senhor diz, eu sou livre, meu poder é absoluto, eu sou soberano, minha liberdade é absoluta, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu não posso pecar, eu não posso morrer, eu não posso fazer certas coisas que o homem faz. Então, na minha liberdade, eu tenho consciência do uso que devo fazer da liberdade. Isso que ele quer nos ensinar. Nós somos livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você é liberto e a verdade anda contigo, você tem poder. Agora, esse poder não lhe dá o direito de você errar, de você pecar, de você fazer coisa errada, não. A liberdade é para você se tornar uma pessoa poderosa, para quando o inimigo chegar perto de você para te acusar, você, ô diabo, eu sou livre, sou filho do Deus Altíssimo, e se alguém me julga, é ele, não é você. E não use a liberdade para viver na libertinagem, que essa sim, essa é pecado, e é pecado terrível. Amém, irmãos? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade é um poder extraordinário que nós temos para demonstrar a vida maravilhosa que o Senhor nos deu. Amém? Eu vou dizer que a última palavrinha hoje, é claro que existem outros atributos aí, nós vamos ver, por exemplo, que nós vemos os frutos do Espírito, né? Talvez daqui a umas 4 ou 5 lives, vamos falar do fruto do Espírito. Mas vamos voltar a falar de algumas palavras que não estão aqui, e você vai ver que o fruto nasce para nos dar o poder de sufocar a semente maligna que vive dentro de cada um de nós. Isso foi o Senhor Jesus que disse. O que entra no homem não contamina, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque do vosso interior procedem as saídas da vida, procedem aí os pecados, fornicação, adultério, roubo, mentira, ciúme, zelo, inveja e glutonaria, bebedice, tudo isso procede de dentro do homem. Já está lá dentro, tá aprisionado, está controlado. O Espírito Santo arquivou, mas de vez em quando o velho homem quer desarquivar o pecado para agir como pecador. Quando ele age como pecador, ele perde a liberdade. Um homem liberto não pensa em pecar. Se pensa em pecar, é porque a liberdade saiu fora, ele passa a ser escravo de quê? Do pecado. O apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo chega a dizer também que o pecado não terá domínio sobre vós. Por que ele fala tanto em domínio, coisas que não convém, etc? Por quê? Porque o homem livre não é dominado pelo pecado, é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Última palavrinha desse estudo de hoje. A paz. A paz, então, a paz é uma coisa maravilhosa no mundo conturbado que a gente vive. Esse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que jaz no maligno, nós temos a paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer uma de suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou de desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou, o Senhor é paz. Não pode haver desordem no mundo espiritual, não pode haver desordem da sua alma, não pode haver desordem da sua mente quando você tem a paz de Deus, porque a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Quantas pessoas nós estamos dizendo, irmão, ora por mim que eu estou com problema, eu estou com a mente confusa, eu estou isso, é uma depressão, é uma tristeza, é uma angústia, é não sei o quê, estou tendo pesadelo, estou tendo um sonho horrível, estou tendo isso e aquilo, opa, está faltando a paz,
está faltando a paz compartilhada do Senhor. A paz é um atributo divino que Ele compartilha conosco. O Senhor Jesus, quando veio à terra, deixo-vos a minha paz vos lá dou. Não vos lá dar como dá o mundo, mas porque a minha paz, ela traz segurança, ela traz certeza, ela traz confiabilidade, ela traz um espírito tranquilo, não vive apavorado. Eu cansei de ver, irmãos, os irmãos, desculpe o que eu vou dizer aqui, a pandemia, ela causou mais impacto, mais susto pelo noticiário da televisão do que aquilo que realmente ela é. Porque as pessoas começaram a ficar apavoradas e começaram a fazer coisas que não faziam, dando a impressão que, na verdade, toda a nossa confiança em Deus foi embora de repente. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar cuidado, você tem que botar a máscara no seu rosto, tem que usar o álcool gel, tem que se vacinar, tem que tomar todo cuidado, tem que tomar suco de limão, tem que tomar o que você quiser tomar, sei lá, o remédio, ivermectina, hidroxicloroquina, não interessa, o que você tomar que for bom, você vai tomando. Vai cuidando da sua saúde, tudo bem, mas peraí, cuidado com a paranoia. Cuidado com a paranoia, senão daqui a pouco, dentro da sua casa, trancado com todas as portas fechadas, você vai começar a ver vírus, você vai ver o bichinho do vírus lá na parede, na televisão, no banheiro, na cozinha, não sei o quê. Você vai entrar em paranoia, e paranoia é falta de paz. É falta de paz. Você tem que ver com tranquilidade. O perigo está rondando, claro que está rondando. O perigo está à nossa volta o tempo todo. E deixa eu falar uma coisa para você. Não pensa você que foi o seu remédio, que foi o seu cuidado, que foi o álcool gel, que te livrou, não. Quem te livrou sempre foi o Senhor. Sempre foi Ele. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor Jesus disse uma coisa maravilhosa. Qual dentre vós, com todos os vossos cuidados, poderão acrescentar um côvado à sua estatura? Nem foi bem essa palavra que dizia, porque a palavra côvado aí, côvado é uma medida que entra aqui do cotovelo até a mão, né? Mais ou menos 45, 50 centímetros. Ele está falando de estatura. Na verdade, a tradução correta, né? A tradução literal seria a seguinte: qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um tempo de vida à sua vida? O que ele quis dizer é o seguinte: olha, você vai viver até o dia da sua morte. Você pode tomar vitamina, fazer exercício físico, você pode se cuidar o máximo que você quiser, porque quando chegar naquele dia, com toda a tua saúde perfeita, você será chamado à glória. Então, claro, você tem que viver bem. Aqui na Terra tem que ter saúde e tal, etc. Mas os nossos cuidados não vão alterar o plano de Deus. Não vão alterar nada. Então, claro, eu tomo meus cuidados, eu tomo banho todo dia, eu lavo minhas mãos, eu passo álcool gel, eu tomo vitamina, eu tomei vacina, boto máscara, faço tudo isso. Tudo que os médicos mandam fazer, eu faço. Mas não vou viver em paranoia. Eu estou com medo, estou preocupado. Vou fazer uma visita àquela pessoa, não, pode ser que esteja com Covid lá, não vou não, que vai ser perigoso. Para com isso. Não. Nós que vivemos no Rio de Janeiro, vocês sabem que o Rio de Janeiro tem uma violência muito grande, né? E aqui no Rio são cerca de 1.400 comunidades onde tem pessoas do mal ali, nem todo, as pessoas são gente boa, mas tem pessoas, né, do crime organizado que habitam nesses lugares. Se você aqui no Rio ficar com paranoia, você não vai a lugar nenhum. Certo? Todo mundo que você sai da rua, você fica olhando apavorado, você tem que caminhar com paz. Tem que aceitar essa paz no coração. Ele disse: deixe-vos a minha paz. Que lindo quando Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: mulher, você fica curado do teu mal. Fica em paz. E vai embora. E vai embora em paz, né? Fica livre do teu mal e vai em paz. Aquela mulher, ela ficou 12 anos, não somente com o problema da hemorragia, ela ficou também com a falta de paz tremenda, porque ela perdeu o apoio dos familiares, ela perdeu as amizades, ela perdeu tudo, ela ficou ressentida, amargurada, as pessoas chamavam ela de imunda, 12 anos sendo chamada de imunda.
porque era o costume, né? A pessoa com uma doença de sangue, uma mulher, quando ela passasse perto de alguém, não podia tocar em homem, não podia tocar em mulher, não podia tocar em ninguém. E as pessoas gritavam, é imunda, ela é imunda, para que todo mundo se afastasse dela. 12 anos ouvindo isso, essa mulher não tinha paz. Ela não podia sair na rua para ir no mercado, que gritavam, ela não podia passear, ela não podia estar numa festa, não podia estar nada. Aí, de repente, quando ele é curado do fluxo de sangue, o Senhor Jesus, olhando para ela, percebeu que ela não tinha paz. Aliás, essa mulher ela não tinha só uma enfermidade, ela tinha pelo menos 3 ou 4 enfermidades além do fluxo de sangue. E Jesus a curou das 4. Então ele disse, mulher, vai-te em paz. Ministrou paz para ela. Aí dali ela saiu curada. Jesus disse uma palavra para essa mulher maravilhosa, quando ele disse assim, quando ele chamou ela de filha, a tua fé, filha, te curou, te salvou. A palavra salvou ali não é salvou de salvação espiritual, é salvação física do corpo, né? Tem 2 palavras na Bíblia que significam salvar, né? Uma é sotérios, que é de salvação espiritual, a pessoa que está no pecado e aceita Jesus, passa para a vida eterna e passa para a igreja, para o reino de Deus. Então é a palavra sotérios, de onde vem a palavra soteriologia, que é o estudo da salvação. E a palavra salvar, curar de enfermidade física é sostos. A palavra que Jesus disse para essa mulher foi a palavra sostos. Mulher, a tua fé te salvou da enfermidade. Tua fé. Mas ela chamou e disse, filha, a tua fé te salvou. Você sabe que no original não está escrito a palavra filha. Está escrito a palavra no diminutivo, filhinha. Filhinha, a tua fé te salvou. Foi a única mulher na Bíblia, no Novo Testamento, a quem Jesus dirigiu uma palavra carinhosa, chamando de filhinha. Você sabe que quando Jesus chamou essa mulher de filhinha, ela que andava 12 anos sem autoestima, a autoestima ela tinha perdido quando começou a ser chamada de imunda, 12 anos vivendo debaixo sem estima nenhuma. Nem embaixo de estima de chamar, não tinha estima nenhuma. Quando Jesus disse, filhinha, tua fé te salvou, aquela palavra filhinha dita na frente de toda aquela multidão, trouxe para dentro dessa mulher uma paz extraordinária. É assim que ele nos trata. E aquela multidão que humilhou aquela mulher, de repente viu Jesus tratando ela com carinho, dizendo, pode ir embora em paz, minha filha, você está curada, fica livre do teu mal. Que coisa maravilhosa, coisa linda, né? Aquela mulher saiu dali em paz. E você também. Preste atenção, não é para viver nervosinho, apavorado, intranquilo, pensando nisso e aquilo, o que vai acontecer agora? E agora, o que vai acontecer? Tenha paz no seu coração, tenha a paz de Deus no seu coração e com certeza você vai experimentar o poder que existe na paz interior, quando você tem paz e não se abala em nada que está acontecendo à tua volta, porque você é vitorioso e vive na presença de Deus. Aleluia! Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra. Receba essa palavra agora aí. Receba essa palavra mesmo. Eu profetizo essas bênçãos que eu falei aqui agora de paz, de liberdade, de verdade, de santidade. Eu profetizo isso na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar porque meu tempo acabou. Passa rápido demais esse tempo. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Te louvamos de todo o nosso coração. Essas palavras que nós dissemos hoje, a paz, a santidade, a verdade, a veracidade, a santidade, a liberdade, Senhor, que faça parte da vida de todos os Teus filhos que nos ouviram nesta tarde, todos aqueles que receberão esse vídeo compartilhado, que eles sejam abençoados também. Visita o lar de cada um e ministra para essas palavras que eu ministro aqui, sejam ministradas pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um deles. Pai, aproveita esta oração para Te dar toda a honra e toda a glória desta live de hoje. A glória pertence a Ti, a honra pertence a Ti. A palavra é Tua, Senhor amado. E eu Te peço perdão se eu disse alguma coisa inconveniente, se eu disse alguma coisa que não foi do Teu agrado. Me perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, e me ajuda a corrigir os meus lábios e a minha boca quando eu estiver ministrando a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, que Deus te abençoe poderosamente. Você não pode deixar de compartilhar essa palavra de hoje. Tem muita gente precisando ouvir isso. E avisa esse pessoal para se inscrever lá no canal. Tem que aumentar. Tem 300 e pouco, tem que chegar a 1000 rapidinho. Pede para se inscrever, pede para tocar o sininho para receber a notificação e nos ajuda a levar essa palavra
para frente cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês, a Nádia, Cirineu, quem está aí, apóstolo André, aleluia, graças a Deus, Cirineu, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Miriam Farjon, amém, aleluia, eita, quantas pessoas aqui, tem muita gente aqui agora, todo mundo com a carinha ali, carinha não dá para ver direito. Deus abençoe vocês, Jorge, Eretome, Jorge, Deus abençoe vocês e até, hoje é segunda, até quarta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, estaremos novamente aqui para trazer a palavra ainda da manifestação do poder da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo no coração de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém.